Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou o Júnior Pimentel e, como eu sempre digo, você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Hoje nós vamos compartilhar a história de Moisés com o tema As 5 desculpas para não fazer o propósito e as respostas de Deus. Nós vamos narrar a história, baseado na verdade na história de Moisés. Ali quando Deus convoca Moisés e chama ele para tirar o povo do Egito, que está na escravidão, e conduzir eles no deserto em rumo à terra prometida. Nós vamos fazer uma análise do livro de Êxodo. Nós vamos ver o capítulo ali, o capítulo 3 e o capítulo 4. Então você é meu convidado e, como eu sempre converso e falo, não se esqueça de nos seguir aqui, deixar o seu comentário, compartilhar com o máximo de pessoas possível. Nós vamos estar junto nesse estudo, nesse ensino, compartilhando e fortalecendo a nossa fé, e nós vamos transbordando também através do conhecimento. Você que está chegando aqui, seja bem-vindo. Você que vai ver essa live depois também, seja bem-vindo. Não esqueça, você que está aqui, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Nós vamos começar falando acerca da história de Moisés. Mas antes disso, nós, quando fazemos uma análise na história do povo de Israel, com Deus chamando Abraão, e Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho também chamado Jacó, que depois teve seu nome trocado para Israel. Jacó teve 12 filhos, que teve Rubem, teve Levi, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Naftali, Gade, José e Benjamim. E esses eram as 12 tribos de Israel, e nós conhecemos a história, sabemos que José tinha sonhos, aquilo incomodava os seus irmãos, ele acabou sendo vendido como escravo pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas e medianitas que passaram, e ele foi parar no Egito. Ali ele ficou no Egito, na casa de Potifar. Potifar comprou ele como escravo. Depois de algum tempo, o que aconteceu? Ele foi parar na prisão, foi acusado injustamente, e ali ele interpretou o sonho de 2 servos, 2 prisioneiros do rei, e depois ele chegou até o governo, ali quando ele foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó. E o que aconteceu? Houve uma grande fome na terra, o povo de Israel desceu até a região ali do Egito, a localização ali do Egito. Seja bem-vindo, Leonardo. Então o povo desceu até ali a localização do Egito, e ali eles ficaram por mais de 400 anos. O povo ficou preso, o povo ficou escravizado durante um período teoricamente de 400 anos. E o que aconteceu? Depois desse período que eles estavam muito afligidos, se levantou outro faraó que não conhecia José nem os feitos deles, e começou a afligir, começou a oprimir o povo de Israel, de tal maneira que Deus ouviu o clamor do povo, de tal maneira que Deus ouviu o sofrimento daquele povo, e ele vai até Moisés. E no momento que ele vai até Moisés, ele vai convocar, ele vai chamar Moisés. E aí tem um diálogo com Moisés, e nós vamos ver as desculpas que Moisés deu para a missão que Deus tinha colocado na mão dele. Talvez, muitas vezes, essas próprias desculpas que eu posso dizer que Moisés falou, talvez elas estão sobre a minha vida, e talvez elas também estejam sobre a sua vida. Então nós vamos ver desculpa por desculpa. Eu quero começar lendo com vocês aqui Êxodo capítulo 3, o versículo 1 diz assim. Primeiro e diante, eu quero ler com vocês aqui, então você pode ir anotando, diz assim. E apareceu Moisés, o rebanho... Não, corrigindo. Êxodo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou. Eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. Moisés disse, agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus ao meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Olha qual foi a resposta na primeira chamada. Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira
dos teus sapatos, dos teus pés, porque o lugar em que pisa é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastores, porque conheci as suas dores. E diz mais: portanto eu desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, do Eteu, dos amorreus, dos fariseus e dos heteus e dos jebuseus. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então a primeira coisa que nós lemos o texto onde ele teve um encontro, Moisés teve um encontro com Deus, e ali aquela sarça ardia. E aí ele fala assim: Moisés, eu tenho visto o clamor do meu povo, eu tenho visto o sofrimento, eu tenho visto tudo que eles têm passado, tudo que eles têm enfrentado, a dificuldade que eles têm passado, a dificuldade que eles têm enfrentado, a angústia, o clamor deles. Por isso eu desci para ver este sofrimento que eles têm, para livrá-lo eles da mão do povo do Egito ali, do faraó, e da forma que eles estavam sendo oprimidos, da forma que eles estavam sendo ali, como eu posso ser, de forma brutalmente humilhado, colocando carga pesada sobre eles. E ele disse: eu conheci, eu ouvi o clamor deles, e eu desci, e aí eu desci para livrá-lo eles da mão do faraó, para tirar eles dessa terra do Egito e para levar eles para uma terra boa, para uma terra que mana leite e mel. E aí ele começa a falar com Moisés. Só que antes, quando ele fala com Moisés, qual foi a resposta de Moisés? Eis-me aqui. Talvez seja na minha vida, na sua vida, quando a gente recebe algum propósito, algum chamado, nossa resposta pode ser ok, a gente pode dizer eis-me aqui. Mas de fato, nós estamos se colocando à disposição? De fato, nós estamos falando eis-me aqui verdadeiramente, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento? Será que essa nossa decisão ela é convicta, ela é verdadeira, ela é real? Nós precisamos refletir sobre isso. Então ele diz: eis-me aqui. Então a primeira coisa que a gente vai começar, antes de trazer as desculpas que Moisés deu, nós vamos analisar primeiro qual foi o propósito, qual foi a missão. Ele disse: eu vou tirar o meu povo do Egito e vou levar eles para uma terra boa. E aí ele entrega uma missão para Moisés, que está no versículo 10. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Deus dá aqui a primeira coisa, um propósito para Moisés. Falando: Moisés, eu estou te separando agora para você tirar o meu povo do Egito. Pode compartilhar, e vão compartilhando aí todo mundo, o pessoal vai chegando aí. Deixa eu compartilhar aqui também, e a gente vai já trazer ponto a ponto. Só um momento, vamos continuar. Então o que acontece já? Então o que acontece? Veio o primeiro propósito. Qual foi o propósito colocado na mão de Moisés? O Senhor Deus disse para ele: vem agora, versículo 10. Vem agora, porque eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então o Senhor estabeleceu um propósito aqui na vida. Seja bem-vinda, Tati. Então a primeira missão, o primeiro propósito que Deus deu a Moisés. Ele chama Moisés e ele dá um propósito a Moisés, ele dá uma missão para Moisés. Ele disse: Moisés, eu estou te escolhendo, eu estou te convocando para tirar o meu povo do Egito, para tirar os filhos de Israel do Egito. Por quê? Porque eu vi o clamor, eu vi o sofrimento, eu vi a dor deles, eu vi a dificuldade, eu vi tudo aquilo que eles têm enfrentado, tudo aquilo que eles têm passado, a angústia. Por isso eu desci, para tirar eles. Então, o primeiro ponto que eu quero passar com vocês é que Deus deu um propósito para Moisés. Deus deu uma missão para Moisés. Seja bem-vinda também a Aline, Tati.
Então Deus deu um propósito para Moisés, Deus deu uma missão para Moisés. Qual era o propósito, qual era a missão que Deus deu para Moisés? Ele deu o propósito, a missão dele tirar o povo do Egito, dele tirar o povo que estava vivendo escravo. Então esse é o propósito. Agora nós vamos ver a primeira desculpa de Moisés. Qual foi a primeira desculpa de Moisés? Olha só o que diz Êxodo capítulo 3, versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então a primeira desculpa, seja bem-vinda, gente. Então a primeira desculpa de Moisés, sabe qual foi? Ele disse: quem sou eu? Moisés disse: quem sou eu? Ele estava se achando nada, ele estava se achando incapaz. Então a primeira desculpa de Moisés para Deus era dizendo: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? O primeiro sentimento ali que ele sentiu de incapacidade, ele sentiu de achar que não era convocado, que não poderia ser chamado para esse grande propósito, para executar um propósito. Por quê? Tinha mais de 2 milhões do povo de Israel no Egito. Então, quando Deus fala para ele: Moisés, estou te convocando, eu estou te chamando para quê? Para tirar o meu povo do Egito, para tirar o meu povo da escravidão, para tirar uma nação. Mas quando Deus fala com Moisés, ele diz: eis-me aqui. Então, quando a gente recebe uma missão da parte de Deus, quando a gente recebe um propósito da parte de Deus, a gente tende, a primeira vez que a gente compreende, tende a te falar: eis-me aqui. Mas depois que é especificado esse propósito para a gente começa a se sentir incapaz. Então, a primeira desculpa de Moisés: Senhor, quem sou eu para que vá até Faraó? Quem sou eu? Se sentindo incapaz, não reconhecendo quem ele era. Muitas vezes eu e você, quando somos convocados para esse propósito, também a gente tem esse mesmo sentimento de dizer: quem sou eu para que vá até Faraó? Então essa primeira desculpa de Moisés: quem sou eu? Se sentindo incapaz. Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Tá? Êxodo 3, versículo 12, disse: certamente eu serei contigo. Então preste bem atenção. A resposta de Deus, a desculpa de Moisés: quem sou eu para cumprir essa missão? Quem sou eu para cumprir esse propósito? Qual foi a resposta de Deus? Eu serei contigo. Então, a primeira coisa que você tem que colocar no seu coração, você que está comigo nessa live, e você que vai ver essa live depois, vai ver esse ensino depois no YouTube, das outras redes sociais, preste bem atenção. Deus convoca ele para um propósito e diz: quem sou eu? Se sentir incapaz. Depois Deus dá a resposta para ele: eu serei contigo. Então grave bem, se Deus colocou um propósito, se Deus colocou um projeto no seu coração, se Deus colocou algo no seu coração para executar, uma missão para executar, não se preocupe, porque Deus é contigo. Aquele que prometeu, aquele que estabelece propósito, ele está conosco no propósito. Vou repetir: aquele que estabelece propósito está conosco no propósito. Então, se o propósito que Deus colocou no seu coração, não se preocupe, ele está com você. Existe uma grande obra, existe uma grande missão, assim como Deus chamou Moisés e convocou Moisés para tirar o povo do Egito, para tirar o povo de Israel do Egito, para conduzir no deserto para uma terra prometida. Deus está te convocando hoje para você também tomar uma posição e se colocar à disposição de Deus. Por quê? Você é um escolhido, você é uma escolhida. E através da sua vida, muitas pessoas serão transformadas, muitas pessoas serão abençoadas, através do propósito que o Senhor Deus colocou no seu coração. Ele é contigo, então não se preocupe, Ele vai providenciar todas as coisas, Ele vai te proteger. Seja bem-vindo, Luiz, Ele vai te proteger, Ele vai sobre a tua vida. Seja bem-vindo, Estela. Então grave bem isso. Então, a primeira convocação de Deus para Moisés, repetindo, Deus chama Moisés e entrega um propósito para Moisés. Qual é o propósito? Através da tua vida, Moisés, meu povo será tirado do Egito. O Egito simboliza lugar de escravidão. O Egito simboliza lugar onde as pessoas estão oprimidas. O Egito simboliza lugar onde as pessoas estão escravizadas. Então existem muitas pessoas oprimidas, escravizadas. Por exemplo, na angústia, na depressão, nas drogas. Tem muita gente aprisionada em cadeias, em correntes emocionais. Tem muitas pessoas passando dificuldade, passando problema. Mas através da vida de Moisés, Deus convocou ele porque estava ouvindo a aflição do povo para tirar o povo do Egito. Assim também através da sua vida. Ele entregou o propósito e através desse propósito, seja bem-vindo, Alice Clay. Então através desse propósito, o que ele fez? Através desse propósito, ele queria que Moisés
como instrumento e tirasse o povo do Egito. Então assim será na sua vida. Então quando Deus chamou Moisés, estabeleceu o propósito. Qual é o propósito? Moisés, através da sua vida, o povo será tirado do Egito. Então Deus agora convoca Moisés dizendo: Moisés, eu vou te levar, através da tua vida, tu vai falar para Faraó. E qual foi a desculpa? Seja bem-vindo. Então qual foi a desculpa, a primeira desculpa de Moisés? Vamos lá no capítulo 10, verso 10. No verso 10 diz assim: Vem agora, pois que eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá até Faraó? Então Deus estabeleceu o propósito para ele, e ele se sentiu incapaz. Aí vão dando coração, vão enviando esse aviãozinho aí, porque eu creio que esse estudo, esse ensino vai edificar muito a sua vida. Então Deus chama ele, e qual é a desculpa dele? Quem sou eu? Então a primeira desculpa de Moisés: quem sou eu? Ele se achava incapaz, ele não se achava digno de cumprir essa missão, ele se achava assim: poxa, pode escolher outra pessoa, quem sou eu para fazer isso, para ser isso, ou para ser esse instrumento? Qual foi a primeira resposta de Deus para Moisés? Êxodo 3,11 diz assim: E certamente Deus disse: Eu serei contigo. Então, Deus é contigo. Vou repetir: Deus é contigo. Eu quero que você grave essa frase, vocês estão aqui assistindo, coloca aqui, ó. Aquele que estabelece propósito está contigo no propósito. Vou repetir: aquele que estabeleceu o propósito está contigo no propósito. Deus estabeleceu um propósito e deu a missão a Moisés. Disse: Moisés, eu serei contigo. Então foi essa a resposta de Deus. A primeira pergunta, na verdade, a primeira desculpa de Moisés foi: quem sou eu? E a primeira resposta, Eurinete, seja bem-vindo. E a primeira resposta de Deus para Moisés, dizendo: eu sou contigo. Grava bem isso: eu sou contigo. Deus estabeleceu o propósito, Deus está conosco no propósito. Muitas vezes você vai se sentir incapaz. Quantos projetos estão no seu coração que você já desistiu, você quis abandonar porque não tinha estrutura, não tinha recursos, se sentia incapaz de executar aquilo? Preste bem atenção. Se Deus colocou o propósito no seu coração, Ele é contigo e Ele vai providenciar todas as coisas. Você vai dizer assim: quem sou eu? Preste bem atenção, diz assim, ó: quem sou eu? Ele coloca primeiro sou eu. Agora vamos ver a outra desculpa de Moisés e vamos investir. Ele disse: quem sou eu? A segunda desculpa de Moisés está em Êxodo 3, do versículo 13. Então diz assim, ó: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhe direi? Então a segunda desculpa dele diz: tá bom, Senhor, eu vou. O Senhor está pedindo para mim ir até Faraó, eu vou. Mas quando eu chegar lá e eu falar para os filhos de Israel que Deus apareceu para mim, qual é o nome que eu digo para eles? Qual é o nome que eu vou falar para eles? O que eu vou dizer para eles? Qual é o nome que eu vou falar? Então essa foi a desculpa dele. Ele disse: tá, eu vou lá, mas vou chegar lá e vou dizer quem? Como é o nome do Deus que está me convocando para ir lá falar, para dizer para eles? Olha qual foi a resposta de Deus. Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés: o eu sou o que sou, disse: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Preste bem atenção aqui, isso aqui é muito forte. Quando ele falou assim: qual é o nome que eu vou dizer? Ele diz: eu sou o que sou. Preste bem atenção: eu sou o que sou. Essa foi a resposta de Deus para Moisés: eu sou o que sou. O nome eu sou no hebraico a gente chama um tetagrama, não dá para pronunciar, é impronunciável, mas na transliteração é YHWH, e a gente, na transliteração a gente pronuncia Yahvé, Yahweh ou Javé, algumas traduções chamam Jeová. Por quê? Porque houve uma junção com o nome Senhor, pegaram duas letras ali do maçorético, duas vogais, e aí acrescentaram e ficou Yahvé ou Javé. Mas ele disse para Moisés: o eu sou te enviou. Preste bem atenção. A desculpa de Moisés, ele disse: eu não sei o teu nome. Ele disse: o eu sou me enviou a voz. Eu sou o quê? Você está triste? Ele estava falando para Moisés: eu sou a alegria. Você está doente? Eu sou a cura. Está te faltando algo? Eu sou a providência. Está caído? Eu sou o que te levanto. Está triste? Eu sou o que te alegro. Está desanimado? Eu sou o que te fortalece. O eu sou o que sou me enviou a voz. Olha qual foi a segunda resposta de Deus para a desculpa de Moisés. Ele disse: eu não sei nem qual é o seu nome, o que eu vou falar. Ele disse: o eu sou me enviou a voz. Está morto? Eu sou a vida. Está caído?
eu sou que te levanto. Está chorando? Eu enxugo as suas lágrimas. O eu sou que sou me enviou a voz. Você entende e compreende isso? Então, a segunda resposta de Moisés, de Deus para Moisés, dizendo: o eu sou te enviou. Agora nós vamos para a terceira desculpa. A primeira desculpa, Moisés disse: quem sou eu para ir lá? A segunda, ele disse: eu não sei nem o teu nome. Agora vamos ver a terceira desculpa de Moisés, e esse aqui eu quero que você anote. Está lá em Êxodo, capítulo 4, verso 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não vão crer em mim, nem ouvirão minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E a resposta de Deus para Moisés: e disse o Senhor: o que é isso que tem na tua mão? Preste bem atenção. Primeiro, ele disse: eu sou incapaz de ir lá. Segundo, o que ele falou? Ele disse: eu não sei o teu nome. O terceiro, ele disse: eu vou chegar lá, eu vou falar que o Senhor me enviou, mas eles não vão dar crédito em mim, eles não vão acreditar em mim. Sabe o que ele está falando? Ele disse: eu não tenho autoridade para cumprir esse propósito. Sabe qual foi a resposta? Seja bem-vinda, Érica. Sabe qual foi a resposta? Seja bem-vindo, Jennifer. Sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Ele disse: o que é isso que tem na tua mão? Preste bem atenção. O que é isso que tem na tua mão? Toda vez que a gente tem um propósito, toda vez que tem algo grande para a gente realizar, a gente começa a botar desculpa, a gente começa a dar justificativa. Mas eu quero te perguntar: o que é isso que tem na tua mão? Por que você não começa com aquilo que está na sua mão? Moisés tinha uma vara na sua mão, uma vara que era um cajado. O Senhor disse para Moisés: Moisés, o que é isso que tu tem na tua mão? Ele disse: é uma vara e um cajado. E o que o cajado e a vara representam na Bíblia? É a autoridade. O Senhor já tinha concedido a Moisés a autoridade para ir até Israel. Ele já tinha, Érica, bem-vinda, Érica. Então ele já tinha concedido a Moisés a autoridade para cumprir o propósito e executar aquilo que ele iria fazer. Porque, preste bem atenção, quando uma pessoa, seja bem-vinda, Jaque, quando eu e você temos autoridade num determinado assunto, as pessoas param para ouvir a gente. Quando você domina, quando você fala, seja bem-vindo, Magali, e quando você expressa a informação que você tem, as pessoas param e te ouvem. Então preste bem atenção, quando Moisés deu a terceira desculpa, qual é a terceira desculpa? Senhor, eles não vão crer em mim, eles não vão acreditar em mim, eles vão falar: qual foi o Deus que me enviou? Quem é esse Deus? Eles não vão dar crédito. O Senhor disse para Moisés: o que tu tem na tua mão? O que tem na tua mão? Ele disse: eu tenho uma vara. Ele tinha uma vara, ele tinha algo. Aquele vara, aquele cajado simbolizava o quê? Autoridade. O Senhor já tinha capacitado Moisés com autoridade. E a pergunta que eu faço: se Deus estabeleceu um propósito, o que ele tem colocado na sua mão? Começa com aquilo que você tem. Não dá desculpa, não coloca empecilho. Às vezes a gente quer uma estrutura, às vezes você quer começar algo, você quer ter toda uma estrutura, quer ter tudo, quer ter todas as coisas. Não, começa com aquilo que você tem. Eu sempre falo, o pessoal brinca, só com celular eu escrevo, eu edito imagens, eu faço live, eu estou escrevendo um livro só com celular. Não tem desculpa se você não tem, por exemplo, eu estou impossibilitado no momento, eu estou sem notebook. Então, o que você faz? Começa com aquilo que você tem. Se você tem só uma palavra para falar, fale a palavra. Se você tem só algo que você julga ser pequeno, coloque em prática. Vocês lembram da história que quando está lá em Mateus, que o Senhor estava ensinando, instruindo uma grande multidão, lá no capítulo 4 ao capítulo 7 ali, e o que aconteceu no capítulo 5, 6, 7? Ele estava dando o sermão do monte. Quando ele acabou, os discípulos chegaram com Jesus e falaram: Senhor, a multidão está com fome, manda eles embora, porque eles passaram o dia inteiro te ouvindo e estão com muita fome. Preste bem atenção. Jesus disse: negativo, mas não vamos mandar eles embora porque eles estão com fome. Vamos resolver o problema deles. Ele perguntou: anda no meio do povo e vê se eles têm alguma coisa. E os discípulos saíram. E eles encontraram um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Eles trouxeram para Jesus e eles falaram: mas o que é isso? O que é que 5 pães e 2 peixinhos para essa grande multidão? O que é isso? Jesus perguntou de si: procura dentro do povo se alguém tem alguma coisa. Sempre no meio do povo alguém tem alguma coisa. E trouxeram aqueles 5 pães e 2 peixinhos. O que o Senhor fez? Ele multiplicou. Tente imaginar, ele pegou o pão, ele rasgava o pão no meio, colocava no cesto, o pão crescia. Ele rasgava no meio, colocava no cesto, o pão crescia. Ele rasgava no meio, colocava... E começou a encher, começou a alimentar a multidão. Por quê? Ele perguntou: o que você tem? O que você tem? O que você tem para oferecer? O que você tem na sua mão? Eu quero que você coloque aqui nos comentários.
O que você tem na sua mão para começar agora? Sem desculpa. Não vamos fazer que nem eu, que nem Moisés dando desculpa. O que você tem para começar? Comece agora. O propósito que o Senhor Deus colocou no teu coração, o projeto que Ele colocou no seu coração, aparentemente parece ser pequeno, mas não é. É um projeto muito grande. E Ele disse para Moisés: o que eu coloquei na tua mão, Moisés? Ele disse: eu tenho uma vara, só uma vara. Tu tem uma vara, disseste bem, uma vara de autoridade. E começou a dar sinais para Moisés, para que Moisés pudesse crer, para que Moisés pudesse acreditar. Nós temos a tendência de sempre pedir sinal quando Deus convoca a gente para algo. Eu vou repetir, nós temos sempre a tendência de pedir um sinal. Ele falou: Senhor, me dá um sinal. E ele pega ali a vara e joga a vara no chão, e a vara vira uma serpente. Ele pega na vara, a vara vira uma vara de novo. Vocês lembram quando Deus chamou Gideão? Quando o Senhor convocou Gideão, quando Gideão, o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, ele falou: Senhor, se for tu, que essa lã fique molhada e ao redor da lã fique seca. Se o Senhor for o Senhor mesmo, que essa lã fique seca e que por fora fique molhado. Por quê? Sempre a gente pede um sinal de Deus. Não. Se Deus falou, o sinal de Deus é você. Se Deus já falou, o sinal de Deus é você. Ele não precisa dar sinal de nada mais. Se Ele te convocou, Ele já providenciou todas as coisas, Ele já te deu estrutura, Ele já te colocou capacidade, tu só precisa se colocar na disposição. Então a primeira desculpa de Moisés é: quem sou eu? Se sentiu incapaz. Segunda desculpa de Moisés: eu não sei o teu nome. Terceira desculpa: eu não sei o que eu vou falar, as pessoas não vão crer em mim. Então, o primeiro, ele se sentiu incapaz. O segundo, ele apresentou desconhecer a Deus, mas ele conhecia. O terceiro, ele se achava que não tinha autoridade para executar aquilo que o Senhor fez, e disse: o que tu tem na tua mão? E essa é a pergunta que eu faço para você aqui. O que Deus colocou na tua mão agora, para te começar agora, sem desculpa, sem desculpa. Sem desculpa, tinha igual eu conheci recentemente uma pessoa que eu de alguma forma eu contribuí na vida dela. Eu disse: qual é o teu desejo? A pessoa disse: o meu desejo é de fazer bolo, mas eu quero começar, eu quero juntar dinheiro, eu quero alugar um ponto, eu quero comprar panela, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Eu disse: tá, mas vamos começar com o que tem. Tu sabe fazer bolo? Sabe? Tu quer começar agora? Não, tu quer começar agora? Quer? Vamos ali comprar o material. Comprou o material, faz aqui esse bolo. Vai fazer, agora vamos vender. E a partir de agora tu vai juntar dinheiro. Começa com o que tu tem, eu falava para ela. Não vai esperar tu alugar um ponto, levantar dinheiro. Não, começa com o que tu tem. Porque uma vez que tu começa com o que tu tem, as portas vão se abrindo. As pessoas vão vir. Aquilo que tu precisa vai vir, o recurso vai vir. A porta, o ambiente, tudo vai vir. Então a gente sempre dá desculpa. Então começa com aquilo que tu tem. Agora nós vamos ver a quarta desculpa de Moisés. Onde está a quarta desculpa? Êxodo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu sou um homem eloquente. Não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tenho falado ao teu servo, porque eu sou de pesada boca e de pesada língua. A quarta desculpa de Moisés é de: Senhor, eu sou de boca pesada, eu sou de língua pesada, eu não sei falar. Alguns teólogos dizem que Moisés era gago. Preste bem atenção. Qual foi a desculpa? Os defeitos. Sempre eu e você começamos a colocar defeitos. E nós mesmos que somos a própria imagem e semelhança de Deus. Moisés começou a falar: Senhor, a minha boca é pesada, a minha língua é pesada, eu não sou homem eloquente, eu não sei falar. Existem pessoas que dizem, dá vontade de rir, porque falam: Moisés não tinha instrução, Moisés não era inteligente. Quem falou que Moisés não tinha instrução, que ele não era inteligente, que ele não era um homem eloquente? Ele estava querendo enrolar Deus aqui. Se você ler lá em Atos, quando Estevão está falando sobre a morte, ele começa desde a chamada de Abraão até o povo rejeitar a Cristo e crucificar ele, antes dele morrer apedrejado, o primeiro apóstolo, o primeiro discípulo, na verdade, Estevão, ele fala que Moisés foi instruído em toda a sabedoria e conhecimento egípcio. Moisés, ele morou com o faraó, o berço da civilização naquela época, de todo conhecimento. Ele sabia muita coisa, ele não era leigo. Ele disse: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para falar? Quem sou eu? Minha boca é pesada, minha língua é pesada. Olha qual foi a resposta de Deus. Versículo 11. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Eu vou perguntar para vocês: quem fez a boca do homem? Olha o que o Senhor falou para Moisés: quem fez a boca do homem? Ele diz assim: ou quem fez o mudo, ou o surdo,
ou o que vê, ou o cego, não sou eu, Senhor? E aí ele diz, vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Vai que eu sou com a tua boca e eu vou te ensinar o que há de falar. Mas preste bem atenção, eu tinha falado isso aqui na live, mas eu vou repetir. Quando ele falou para Moisés, dizendo, Moisés, a tua boca é pesada, a tua língua é pesada. Ele estava falando, quando Moisés estava falando que ele não conseguia falar, que ele era gago, como alguns teólogos dizem, que ele não conseguia falar, que a boca dele era pesada, era mais uma desculpa, mas preste bem atenção. Agora isso aqui, quando eu entendi isso aqui, a minha cabeça explodiu para muita coisa. E se você entender isso aqui também, a tua cabeça vai explodir. Por quê? Porque existem certas limitações que eu e você tem. Existem certas... não é que seja incapacidade, ou se qualquer defeito que você tem, igual como Moisés falou, eu sou de língua pesada, eu sou gago, eu não sei falar, mas preste bem atenção. Ele falou, foi eu que fiz a tua boca assim. Por que ele fez a boca de Moisés assim? Porque existia um propósito na vida de Arão. Então preste bem atenção, o seu propósito vai conectar com o propósito de outras pessoas. Vou repetir, o seu propósito vai conectar com o propósito de outras pessoas. Aquilo que você não conseguir fazer, ou aquilo que você tiver limitação para executar, ou aquilo que você não dominar, já existe alguém que Deus colocou essa capacidade dentro da pessoa e você vai conectar ela. Ele disse, eu não sei falar, eu tenho língua pesada, e o Senhor disse, não é o teu irmão Arão, o homem que fala bem? Ele será a tua boca, preste bem atenção. Ele falará por ti diante do faraó. Por quê? Porque Arão havia nascido e o propósito de Arão era falar por Moisés diante do faraó. Então existia um propósito na boca de Moisés ser daquele jeito. Ele disse, foi eu que fiz a tua boca assim. Por quê? Por causa do propósito de vida de Arão. Você está entendendo? Então, assim, vão existir pessoas que vão conectar com você. Existem pessoas que vão agregar, contribuir na sua vida, que vai somar com você para que possa potencializar, para que você não vá fazer tudo sozinho. Deus já preparou, como eu te falei, já preparou. Ele disse, ei Moisés, eu fiz a boca do homem. Agora preste bem atenção, ele diz assim, se você está se sentindo incapaz, se você está colocando desculpa, ou está colocando defeito, ele diz assim, eu serei contigo, eu serei com a tua boca, eu ensinarei o que tu has de falar. Então a quarta desculpa de Moisés é que ele tinha a boca presa, que ele tinha a língua presa, ele estava falando dos defeitos e dos erros dele. Agora nós vamos ver a quinta e última desculpa de Moisés, e essa aqui é pesada, que está em Êxodo 4, versículo de número 13. Ele, porém, disse, Senhor, envia por a mão daquele que tu has de enviar. Preste bem atenção. Primeiro ele chama Deus de Senhor. Quando ele chama Deus de Senhor, ele está falando Senhor. Se você pegar a palavra Senhor no hebraico e fazer a transliteração do Elohim, o que acontece? Adonai, o que acontece? Quando você fala Senhor, você está falando Senhor, tu és o meu dono. Tu nunca fala na mesma frase diante de Deus em oração, Senhor, e indica outras pessoas. Ele falou, Senhor, envia aquele que tu há de enviar para salvar. Sabe o que ele está falando para Deus? Ele está falando para Deus, a desculpa dele, Senhor, o Senhor errou. Quando o Senhor me chamou, não era eu que o Senhor ia chamar. O Senhor tem que chamar outra pessoa. Ele estava falando para Deus literalmente que ele estava errado. Ele disse, envia aquele a quem o Senhor escolheu para ir lá tirar o povo do Egito, não sou eu. Da vontade de Moisés. Essa desculpa foi a mais pesada que eu acho. Por quê? Porque ele estava falando para Deus que Deus tinha errado no projeto. Que Deus tinha errado. Preste bem atenção, quantas vezes eu e você somos assim. Deus colocou algo na nossa mão e a gente fala, eu vou fazer, mas não foi eu chamado para isso não. Deixa que a Estela faz. Deixa que a Jaqueline faz. Deixa que a Érica faz. Não vou fazer não. Isso não é para mim. Quantas vezes a gente coloca essa desculpa, a gente não quer abrir a nossa boca, a gente não quer fazer, a gente não quer executar, a gente não quer colocar aquilo que outrora foi colocado no nosso coração para executar, a gente fica transferindo a responsabilidade, a gente fica colocando defeito em nós mesmos. Imagine você colocando defeito em você, se menosprezando, se você desconstruindo a sua aparência, você desconstruindo a sua própria imagem, você se colocando para baixo com um complexo de inferioridade, você se sentindo incapaz.
O próprio Moisés disse: Senhor, tu errou quando veio falar comigo. Tu deves enviar outro. Agora preste qual foi a resposta de Deus. Então acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, levita teu irmão? Eis que ele fala muito bem. Eis que ele também sai a teu encontro, e vendo-se, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras em sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haver de fazer. E ele falará por ti ao povo, acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Preste bem atenção, ele disse assim, olha, Arão, teu irmão, vai vir ao teu encontro. Eu vou te ensinar, tu vai ensinar Arão, e Arão vai ser a tua boca diante do faraó. Moisés deu 5 desculpas, eu vou recapitular aqui rapidinho para a gente concluir o propósito. A primeira desculpa, quando Deus apareceu para ele, nós lemos em Êxodo capítulo 3, eu li o Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 4. Quando ele apareceu Deus aparece diante de Moisés e diz, Moisés, qual foi a atitude de Moisés? Eis-me aqui. Eu e você somos assim, colocou o propósito, a gente coloca, eis-me aqui. Aí quando é para executar, a gente começa dando desculpa. A primeira desculpa que Moisés deixa, quem sou eu, Senhor? E a resposta de Deus, eu sou contigo. Depois Moisés disse, qual é o nome do Deus que eu chegar lá vou falar? Se eles perguntaram, que Deus é esse? Qual é o teu nome? Ele vai falar. Ele disse, eu sou o que sou. O tetragrama, Iavé. Eu sou o que sou. Ele estava falando para Moisés, vou repetir, tu está triste? Eu sou alegria. Tu está desanimado? Eu sou o que te fortaleço. Tu está caído? Eu te levanto. Tu está doente? Eu te curo. Tu está morto? Eu te ressuscito. Tu está mais ou menos se sentindo incapaz? Eu te capacito. Tu está querendo de uma providência? Eu providencio. Então a segunda, eu sou o que sou. Na primeira desculpa Moisés diz, quem sou eu? Quem sou eu? Aí quando ele pergunta qual é o teu nome, aí investe. Ele disse, eu sou. Moisés diz, quem sou eu? Deus diz, eu sou. Eu sou contigo. Ele só inverte a palavra, eu sou. E aí a terceira desculpa, ele falou bem assim, tá, eu vou. Eu já sei quem é o teu nome. Eu já sei que tu é comigo. Mas eles não vão crer em mim, Senhor. Vou chegar lá, vou falar, eles não vão acreditar. Ele disse, o que tem na tua mão? É uma vara? É autoridade. É autoridade. Eu tenho te capacitado, eu já tenho te capacitado. E aí ele falou, tá, Senhor, eu vou. Então eu já sei que o Senhor está comigo. Eu já sei que o Senhor é o eu sou. Eu já sei que o Senhor me deu autoridade. Mas, Senhor, minha língua é pesada. Eu não sei falar. Eu não sou homem eloquente. E Deus disse, quem fez a boca do homem? Eu vou colocar a palavra na tua boca. Eu serei contigo. Preste bem atenção. Eu fiz a boca do homem. Então, se eu fiz a boca do homem, eu posso colocar a palavra na tua boca. Aí depois Moisés vai dar a quarta desculpa. Que ele foi falando essa quarta desculpa dos defeitos, né? Eu não sei falar. Aí quando ele foi dar a quinta desculpa, falou, Senhor Deus, tu errou. Escolhe outro. Quantas vezes eu e você, achamos que Deus errou na escolha? Achamos que Deus errou nessa convocação? A mania de querer ser vítima, é verdade. Somos o poder, isso aí. Eu vou já chamar vocês aqui, se vocês quiserem participar comigo aí depois, Estela e você, já que se vocês puderem aí, já eu chamo vocês. Prepara aí, pra gente conversar. Então, última desculpa dele. Ele disse, Senhor, quem? O Senhor errou. O Senhor escolhe outras pessoas. Agora eu quero falar algo muito forte para você. Eu estava escrevendo, estou concluindo o quarto capítulo, já iniciando o último capítulo do livro, para me concluir. E essa mensagem explodiu no meu coração e eu decidi, não, eu vou fazer a live. Preciso comunicar essa palavra. Por quê? Porque eu via a história de Moisés. E isso eu já tinha falado um dia desse com a Rita. Presta bem atenção. Tranquilo, mas vai acompanhando aí, não sai não, fica aí. Fica só ouvindo aí. Então o que acontece? Preste bem atenção. Moisés, ele tinha sido convocado para tirar o povo do Egito, porque Deus disse, eu desci, eu vi a aflição do meu povo, eu vi a angústia do meu povo, por isso eu desci para livrar eles. Mas preste bem atenção no que eu quero te falar. Existia mais de 2 milhões de judeus, mais de 2 milhões do povo hebreu, porque a contagem saiu 600 mil.
porque contava só os homens de 20 anos para cima, mas contando os homens de 20 anos para baixo, mulheres e crianças e idosos, que não contava no número, tinha mais de 2,5 milhões, segundo o cálculo mais ou menos que a gente faz dentro da teologia. Preste bem atenção, existia quase, vamos arredondar, para 2,5 milhões, tá bom? 2,5 milhões de pessoas. Deus escolheu Moisés. E onde Moisés estava? Eu vou fazer a pergunta para vocês aí. Alguém sabe me falar onde Moisés estava quando Deus chamou ele e entregou o propósito e a missão? Coloquem nos comentários, bora ver se vocês sabem. Existia mais de 2,5 milhões de hebreus e Deus chamou Moisés. Por que Deus chamou Moisés? Aonde é que ele estava? Sabe onde Moisés estava? Moisés estava no deserto. Ele era o único do povo hebreu que estava no deserto. Todos os outros estavam escravizados. Todos os outros estavam escravizados no Egito. Ele era o único que estava no deserto. Aí eu te pergunto. Tudo bem, querido. Fica à vontade. Vai ouvindo aí. Então o que acontece? Para me concluir, ele estava no deserto. Por que Deus chamou Moisés e ele estava no deserto e ele não chamou alguém que estava lá dentro, sendo escravizado? Porque Moisés passou 40 anos no deserto. E esses 40 anos ele conheceu o deserto. Ele sabia como era o deserto à noite, que fazia acima, ali abaixo de 50 graus. De dia era acima de 50 graus, era um calor insuportável. Ele conhecia a estrutura do deserto, ele conhecia os perigos do deserto, os salteadores, ele conhecia os animais peçonhentos, ele conhecia tudo de deserto. Depois que ele conheceu o deserto, ele disse: agora que tu conheces de deserto, eu vou te chamar, te convocar para conduzir o meu povo no deserto. Por quê? Só conduz pessoas no deserto quem passou por ele. Vou repetir. Só conduz pessoas no deserto quem passou por ele. O sofrimento que tu está passando, a angústia que tu está passando, o problema que tu está passando, a dor que tu está passando, tudo que tu passou na vida é experiência para você. As perdas que você deu, se você passou algum problema de saúde, alguma situação assim, isso que tu passou, sabe o que era? Isso era tu sendo aperfeiçoado. Você estava sendo aperfeiçoado, porque agora você conhece o deserto. Agora que você conhece o deserto, você pode conduzir pessoas no deserto. Agora que você passou por essa luta, por essa angústia, por esse sofrimento, e você venceu, agora você vai poder conduzir pessoas no deserto. Por quê? Porque existem pessoas que vão precisar de ajuda, mas você já é especialista no deserto, você conhece profundamente o deserto e você está sendo convocado para conduzir as pessoas no deserto. Agora preste bem atenção, isso aqui, existe muitos códigos, mas eu quero terminar com esse último código aqui. Quando Deus chamou o povo, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, ele disse bem assim para Moisés: Moisés, tu vai tirar o meu povo do Egito para o deserto para eles me adorarem. Preste bem atenção. Deserto é lugar de adoração. Moisés soube bem claro. Moisés sabia bem claro. Pega o povo, leva para o deserto para eles me adorarem. E Moisés chegou com o povo: olha, Deus está convocando, falando para Faraó: Faraó, liberta o povo, porque o povo vai para o deserto adorar. Moisés avisou o povo, dizendo: nós vamos para o deserto adorar. Só que o povo chegou lá no deserto, murmurando. O povo chegou no deserto, ficou reclamando. O povo no deserto ficou com rebeldia. Isso aqui vai ficar para uma próxima live. Mas o segredo, o último código que eu quero passar para vocês aqui: se você está nesse momento no deserto, você que vai ver a live depois, você está no deserto. Deserto é lugar de adoração. Deserto é lugar de providência. Deserto é lugar de manifestação do amor. Deserto é lugar de cuidado. Deserto é lugar de proteção. Eles tinham tudo isso. De dia eles tinham a nuvem de fumaça. À noite eles tinham a coluna de fogo para seguir. Aquela coluna esquentava eles por causa do frio. À noite, que era um calor insuportável, a nuvem fazia sombra para eles e conduzia eles. O Senhor providenciou alimento. O Senhor não deixou que a roupa deles se desgastasse. O Senhor cuidou deles de uma forma especial. Então eu quero concluir: deserto é lugar de adoração. E repetindo, quando Deus chamou Moisés, ele deu um propósito a Moisés, dizendo: Moisés, vai lá, seu instrumento, para libertar o meu povo que está no Egito. Mas não te preocupa,
eu sou contigo, eu sou o que sou, eu te dei autoridade, eu fiz a tua boca, eu te capacito, eu vou enviar pessoas para ir contigo, e eu serei contigo, e eu vou na frente, e eu não vou te deixar. E eu encerro citando aqui Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não fique com medo, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Existia 5 desculpas de Moisés, mas Deus deu 5 respostas para ele, e ele entendeu que ele era um chamado e escolhido pelo Senhor. Que essa palavra, que essa instrução possa ficar guardada no seu coração, que você possa aplicar ela. Quero me apresentar mais uma vez, eu sou Júnior Pimentel, você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Compartilha depois essa mensagem, essa live para o máximo de número de pessoas. Eu vou salvar ela aqui, vou subir ela também no YouTube e vou subir ela nas outras redes sociais. Eu tenho certeza que você que está ouvindo agora, aqui é outro dia já, Deus tem um propósito na sua vida. Deus convocou você para um propósito. Não temas, porque Ele é contigo. Tchau, tchau. Amanhã, sábado, eu estou de volta e no decorrer do dia eu vou falar para vocês qual é o tema da live da noite. Tchau, tchau. Obrigado, gratidão Luiz, gratidão Estela, gratidão a... deixa eu ver aqui, de agradecimento a Érica Souza, que passou por aqui, passou a Jaque, passou a Gisele, passou a Tati, passou um monte de pessoas aqui na live. Gratidão. Até a próxima. Paz abençoada. Tchau, tchau. Amanhã à noite eu estou aqui. Domingo também, mas amanhã, durante o dia, eu falo para vocês qual vai ser o tema. Tchau, tchau.